Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um Meliorcast, que é o podcast do Amazonas. Estamos aqui vivos, era pra ter podcast terça-feira, mas não teve, porque o nosso comentarista aqui, infelizmente, estava muito gripado. Ainda estou né? Ainda está só um pouquinho, mas hoje já tá uma melhorada, então hoje é um dia perfeito pra gente gravar. Inclusive, bora começar aqui já feliz. Alcançamos 1 milhão de visualizações no Instagram. E graças a vocês que estão nos assistindo aí, continue. Alcançamos 1 milhão de contas, 1 milhão de gente assistindo a gente. Alcançamos nossa primeira 1 milhão. Cara, você tem noção que 1 milhão pode ser o Brasil todinho? Não. Ei, eu tava vendo aí também, não tem só gente do Brasil assistindo a gente, também gente de outro país. De fora também. Eu tava vendo aí, tem mais gente de Portugal assistindo a gente. Então, pra galera que está assistindo a gente aí do Portugal, boa noite pra vocês. Não sei falar. Português. Um salve pro Cristiano Ronaldo. Não sei como falar na língua deles. Então, pois é, galera. O que vamos falar de hoje? Hoje vamos falar tudo que aconteceu na semana passada e nessa semana. Teve o Flamengo, teve o Amazonas, vexame, tá brigando no rebaixamento com o Paysandu. Tem o Vasco, novo técnico na seleção brasileira. Muita coisa vamos falar hoje. Hoje são 6 tópicos pra gente falar. Então, vamos começar, mas antes, você que tá assistindo aí agora, não se esquece de deixar seu like, beleza? Se inscreve no canal, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Segue o Melhor Onça nas redes sociais, segue no Instagram e no TikTok. Agora sim, podemos começar. Você quer falar alguma coisa antes? Eu quero falar alguma coisa porque... Olha, pessoal, desculpa aí se eu der uma tossida por aqui, mas é porque eu ainda tô muito gripado ainda. Mas dá pra... A gente vai fazer o possível para fazer um vídeo bacana para vocês aí sobre o futebol. E não se esqueça de dar o seu like. Bom, o like é muito importante para nós. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Pois é. E como eu estava falando, antes de alcançar 1 milhão de visualizações, já tá na hora de a gente conseguir patrocínio. Então se alguém estiver assistindo aí, por favor, patrocina a gente. Só entrar em contato com a gente. Só entrar em contato com a gente lá no nosso privado do Instagram, beleza? Tamo junto. Agora sim, podemos começar. Vamos com o nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico aí vai ser uma coisa boa, coisa feliz. Primeiro tópico, Brasil e Belarus. 4-3 para a seleção brasileira. E o Brasil é campeão da Copa do Mundo de Mitsóquia, futebol de areia. Mas esse Belarus aí foi uma surpresa aí, ó. Foi, palmas aí para a seleção brasileira. Poxa, campeão. Mais um título. Heptacampeão. O primeiro, na Copa do Mundo de areia. O primeiro hexa do Brasil e agora eles já têm 7. Eles têm 7 títulos. Não, e jogaram bem. Teve uma ótima campanha. Não, o que eu achei aí, que essa seleção aí deu um trabalho pro Brasil, tá? Belarus foi. Deu um trabalho. Ganharam, mas foi no sufoco. E no final do jogo. No último jogo, final. No final do jogo. O Belarus ainda tentou... Fez um 3-3 aí. Mas olha, jogaram muito bem. Parabéns aí pra essa seleção aí, ó. Eu nunca nem tive falado dessa seleção. E também com direitos a golaços de bicicleta. Só bicicleta. Não, bicicleta não. Gol de bike. É gol de bike. E só teve golaço assim. É golaço do Belarus, do Brasil. Brasil heptacampeão da Copa do Mundo de Mitsóquia. O Brasil é gigante em tudo. Eu nem assisti esse jogo aí. Eu assisti esse jogo, mas eu assisti. Foi bom. Pelos melhores momentos aí que eu tava assistindo, foi bom. O jogo foi bacana. Foi. Hoje tô assistindo, tô acompanhando agora futebol de areia, né? E eu pensei, cara, deu vontade aí, sabe do que? Assistir o futebol de areia. Tipo, quem sabe um dia eles não vão jogar aqui, no SESI. Porque, ó, futebol de areia, hoje, a potência de futebol de areia, o Brasil é muito forte. Ele é muito forte no futebol de areia. Então, todos os times que vai jogar, por exemplo, o Brasil tá na final. Se tem outro time, sempre o Brasil vai ser o favorito. Porque ele por enquanto, é o top número 1 do futebol de areia, né? Que é o Brasil. Ele é um time muito, muito forte. Inclusive, dá umas palmas aí pro goleiro da seleção, o Bobô. Mano, pega muito. É o melhor goleiro do mundo, o Bobô. E também o... Temos que ser o Igor
camisa 9 aí, esse cara joga muito, ó. É o Igor. Pô, cara, ele capitão. é o melhor jogador do mundo. Então, eu tava vendo aí. Quando eu tava vendo o melhor momento aí, falaram aí que ele é o melhor do mundo. Pô, joga muito, hein, cara. Quero ver você jogando aqui em Manaus. Espero que um dia que essa seleção brasileira aí, nas eliminatórias, venham jogar aqui em Manaus, no SESI. Que nós sabemos que aqui tem o SESI, né? E no SESI é organizado alguns torneios, como tipo futebol, Mas quando futsal. é futebol de areia, vai ser sempre na Ponta Negra. Será? É Ponta Negra. É. Esses jogos assim importantes, geralmente é na Ponta Negra. Então parabéns aí à seleção brasileira. Heptacampeão. Um forte abraço pra vocês que estão assistindo aí, beleza? É isso, vamos lá. Tá faltando a nossa seleção melhorar também, né? Futebol, porque de areia tá no topo do mundo. Bora pro nosso segundo tópico. Emocionantíssimo. Agora é hora do seu entrar em cena. Vai, fala aí. Flamengo e Bahia. Flamengo vence de 1-0 do Bahia. Foi um time muito competitivo aí, ó. Porque assim, o Bahia, ele é um time muito enjoado. Não é à toa que ele ganhou do Palmeiras lá no gramado de plástico do Palmeiras, né? Ele ganhou. Foi. Gramado de plástico, né? Ou não é? Então ganhou de 1-0 lá do Palmeiras. Então o Flamengo serve jogado no Maracanã, mas mesmo assim o Bahia deu trabalho. Mas o Flamengo dominou o jogo, né? Eu assisti todo esse jogo aí. O Flamengo dominou o primeiro tempo, dominou o segundo tempo. O Rossi só teve uma bola muito difícil ali com o Bahia, mas o Rossi, como sempre, tá pegando até sinal de Wi-Fi. O Rossi tá pegando tudo, ainda bem, né? E o Flamengo é o líder, né? E o Arrascaeta, como sempre, né? Sempre Arrascaeta. O Arrascaeta faz aquela diferença. Então, 1-0. Ficou sendo líder, né? Mas aí tinha o jogo do Palmeiras, né? Aí o São Paulo pipocou contra o Palmeiras. O Palmeiras venceu o São Paulo de 1-0 e reassumiu a liderança. Mas o Flamengo está em segundo. Mas vamos lá, o time ainda falta ainda. O campeonato está começando ainda, né? Então, muita chance aí. Pois é. Mudar, né? Então, parabéns aí para os jogadores do Flamengo. Podia ter sido líder, mas infelizmente não foi. Palmeiras que venceu do São Paulo, mas esse jogo aí esquece. São Paulo pipocou aí. Foi. E é isso. Tem mais alguma coisa aí pra falar sobre o Felipe Luiz? Não, o Felipe Luiz, ele... Tem gente que tá falando que tá na hora dele sair. Não. Negativo não vai resolver. Se trocar técnico agora, não vai resolver. Então, o Felipe Luiz tem 2 derrotas no campeonato. Então, é o líder, é o vice-líder. Só não é líder porque deu um vacilo lá naquele jogo, mas... Um Cruzeiro, que era pra ter ganho aquele jogo com o Cruzeiro, né? Mas não ganhou. Mas não pode deixar de distanciar, né? E outra, ele é o time que mais tem saldo de gol. Então, às vezes, esse saldo de gol aí no final do campeonato faz a diferença. Vai. Se eu não me engano, são 13 gols de saldo. E também falar aqui dos times que estão no rebaixamento. Fluminense não. Deixa eu ver aqui a classificação rapidinho, que eu só trouxe o celular. Tem um time grande aí que tá lá embaixo. Só sei de um que é o Santos. Que isso, o Santos ano passado foi campeão. Vai brigar de novo esse ano? Não pode. Vou pesquisar aqui. Vamos ver como é que tá aqui na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Série A. Próximo jogo o Flamengo vai enfrentar o Botafogo. E na zona de rebaixamento... O Santos tá olha aqui, ó. Na zona de rebaixamento, Vasco da Gama, Juventude do Enio, Santos e Sport Recife. Não, o Vasco da Gama ele tá abrindo aí a zona de rebaixamento, né? Que é o normal, né? E o Juventude, time do Enio, né? Nosso queridíssimo motorzinho. Inclusive, pra falar aqui sobre esse jogador aí, o Enio tomou suspensão pela segunda vez. De novo, outro problema de casa de apostas. Foi quase a mesma situação lá do Bruno Henrique.
A Bruna Henrique está sendo julgada ainda. Mas olha, eu acho assim, o jogador que se... Ninguém está dizendo que ele é culpado, né? Mas o jogador que se mete em casa, pô, o cara já ganha tão bem. Então pra que o cara vai se envolver? Mas, caso contrário, né? Estão vendo aí se ele é inocente, se ele é culpado, né? Então isso aí tá rolando ainda na justiça, né? E o Santos está segurando a lanterna. Não é quase lá. O Sport Recife, que não tem nenhuma vitória, tá com nenhum ponto até agora. O Juventude começou bem o campeonato, mas olha ali que já tá parando aí. O Juventude estava em 4º lugar e aí desceu. Desceu. Em 3 rodadas aí, foi para lá embaixo. Não, o que complicou a Juventude aí foi na goleada que o Flamengo deu nele, né? Foi. Depois da goleada ele não se levantou mais. Santos, de Neymar. O Neymar ainda tá jogando no Santos? Eu acho que não, né? Foi... Ninguém nem fala mais do Neymar, mas... Pois é, o Neymar sofreu outra lesão, que eu tava sabendo aí. E até agora nem tá jogando ainda. Parou de jogar de novo. Bom, tá o Neymar se aposentar. Mas eu falei que o Neymar, com essa volta do Neymar pro Santos, não ia dar certo. Tá acontecendo aí. E o Flamengo... Tá, vamos falar aqui os times que estão... Os quartos, né? Em primeiro lugar, Palmeiras com 19 pontos. Em segundo lugar, Flamengo com 17 pontos. Terceiro, Bragantino com 17. Em quarto, Cruzeiro com 16. O Cruzeiro tá chegando, ó. O Cruzeiro tá chegando. E olha quem tá em sexto, mano. E aí você vê que a diferença de pontos aí são poucos, tá? E o senhor quer saber quem tá em sexto? Ceará. No Ceará, ano passado, tava na Série B. Pois é, boa campanha o Ceará tá fazendo. Pois é. Agora... Qual é o próximo aí? Próximo tópico. Bom, é um tópico bem triste, mas vamos lá. Próximo tópico, vamos falar de Onça Pintuda. Amazonas empata com CRB. Agora isso aí pra mim foi uma derrota. Foi gosto de derrota. Não, 1-0 aí. Quando eu vi que eles estavam começando a jogar mal que só no segundo tempo. Aos 7 minutos fizeram o gol, tá? Foi. 7 minutos. Com o gol do Luan. E no segundo tempo, quando eles voltaram, eu vi que o time tava recuando, mesmo com 1-0, eu ainda tava sentindo um gosto de derrota. E aí logo no final, nos acréscimos, mano, eles deixam o time empatar. Não, mas olha, do jeito que o Amazonas, depois que fez o gol, o time se comportou mal. Chamou o time do CRB. E o Tavares tem que aprender a chutar. Tem que aprender. O cara não sabe mais chutar direito. Ano passado ele dava um chute estranho e a bola entrava. Agora, esse jogo que teve aí, o cara lançou pra ele. Em vez dele dominar no peito e chutar, não, ele chutou logo direto pro gol. Ainda foi pra fora, puxa. Não, mas aquela bola ali. Dava pra ele fazer. Era só dominar a bola. Não, aquela bola ali, ele tinha que fazer aquilo mesmo. Ele não tinha que dominar a bola. O problema é que ele chutou de direita e ele é canhoto. Então, eu vi muito isso aí. Não tem perna direita para chutar a bola, o Tavares, perna direita na negação. Mas aí o Amazonas tava na lanterna, mas tinha ganhado um ponto aí, né? Foi só um empate. O Amazonas tem 4 derrotas e 3 empates. Nenhuma vitória. Vamos conseguir no próximo jogo para conseguir a primeira vitória. E aí o Amazonas está segurando a lanterna. O Amazonas, para ter garantido esse campeonato, esse jogo aí de 1-0, ele tinha que jogar a bola. O problema deles, que ele recuou. Segundo tempo, o time cansou. O goleiro do Amazonas foi um goleiro Renan. muito bom. O Renan fez várias defesas. Só que tem hora, mano, que água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem aquele ditado? Pois Sim. é. O CRB bateu. Eu tava dizendo, o time vai empatar. E empatou nos acréscimos. Terminou empatando aos 48 minutos. Aí o que aconteceu? Gosto de derrota. Ainda tem mais. Os torcedores meteram o cacete do time. Foi. E olha, eu vou dar um recado pro técnico do Amazonas. Que xingou um torcedor. Que acabou de chegar, mas está se comportando muito mal. Eu ouvi você xingando os jogadores, os torcedores. Não, o torcedor tem todo o direito de reclamar, de protestar.
E você tem que fazer o seu trabalho. Não tem nada que ficar discutindo com o torcedor e nem de xingar torcedor. Porque o torcedor tá lá, tá pagando o seu ingresso para ver um time jogar. Não da maneira que o Amazonas se comportou. É pra ouvir. Segundo tempo, o Amazonas não jogou. O Amazonas não morreu o time. Então, o torcedor tem que reclamar. É pra ouvir. É pra ouvir e é pra ficar quieto. E aí no final do jogo, quando os jogadores já estavam indo embora do estádio, a torcida tava lá onde eles saem do ônibus. A torcida foi lá e eles. Os três jogadores foi lá receber lá os torcedores. Os torcedores falam como se fosse o técnico do Amazonas. O cara falou lá, mano, tem 20 anos que não tem futebol nesse lugar. Sabe o que é 20 anos aqui nesse? Não, e outra que eu achei feio também, o técnico. Cadê a entrevista do técnico? Não teve entrevista. Sumiu. Com medo. Tá fugindo de quê? Tem que estar lá para se explicar, meu amigo. Você veio para ser técnico, você tem que ser técnico de futebol. Para ser técnico de futebol tem que ser humilde. Tem que se explicar por que aconteceu, entendeu? Tem que se explicar. Não se esconder, que eu não gostei. Ainda acho que quem pode salvar, o único técnico que pode salvar a gente aí desse rebaixamento é o Rafael Lacerda. Ano passado, quando o Amazonas começou o campeonato, também estava na zona de rebaixamento. E aí, quando o Rafael Lacerda veio, ele tirou o time do rebaixamento. O Amazonas ficou a 4 pontos perto do G4, tava brigando pelo acesso. Não, o problema do Amazonas todo não é nem o técnico. Tem que melhorar tudo. Desde os jogadores e a comissão técnica. Porque não adianta trocar o técnico e o jogador ficar jogando aquela mesma peladinha. Não adianta. Tem que jogar bola, mano. Tem que jogar bola, tem que estar lá para jogar, para dar o sangue. Não. E não recuar. O jogador recuou. No segundo tempo, o time da Amazonas recuou. E o Fabiano tava... Não, o Luan tava só apanhando. Os caras encostavam nele e ele caía. O cara encostava na perna dele e ele... Nós não temos centroavante. Não temos mais atacante. Há muito tempo que nós não temos mais centroavante no Amazonas. Há muito tempo. Não temos eu mais achei que o Luan ia melhorar aí no ataque, mas não melhorou não. Pois é, não temos mais atacante. Os únicos atacantes que a gente tinha no Amazonas... A zaga tá boa. Só que, poxa, uma hora a bola vai entrar, mano. Porque se o time do meio de campo não ajudar, uma hora a bola vai entrar. E olha, parabéns, Carlos Zanite tá top. Carlos Zanite tá top. Ainda encheu. A ação tá bacana. O gramado. O gramado tá bom. O público compareceu. Parabéns pra torcida que compareceu. Pois é, a torcida da Zona Leste vai pro jogo em peso. Dá força pro time, então. Só faltou o time fazer o resultado em campo. Mas não conseguiu. Pois é. E os torcedores dando dica lá pros jogadores. E o Renan ainda falou lá pros torcedores, falando, a vitória tava nas mãos deles. Ele falou assim, a vitória tava na nossa mão, só que escapou. Ele falou que a bola, ele falou assim, que na hora do gol, a bola ainda tava na mão dele. Só que foi tão forte que ele nem viu. A bola chegou na mão dele e já saiu. Ali foi queima-roupa. E o Amazonas tá brigando na lanterna com o Paysandu. Estão todos dois com a lanterna na mão, estão puxando. A lanterna é minha, a outra, a lanterna é... Poxa, vamos esquecer esse negócio de lanterna aí, ô Amazonas. Daqui a pouco... Vamos fazer menos 2 vitórias aí em seguida, que quando o Amazonas jogar com o Paysandu, e aí que eles vão decidir quem vai ficar na lanterna e quem não vai. Lá. Gripado. Vamos agora pro próximo tópico. Falamos já de onça pintada, Amazonas. Quarto tópico, um tópico emocionantíssimo. Vamos falar de Ancelotti na seleção brasileira. É do jeito que eu tô falando. Trocou o técnico, beleza. E tem gente que já tá falando. Vamos ver os jogadores, como é que os jogadores estão, né? Tem gente que já tá falando que o Hexa já vem, porque o Ancelotti ele é técnico do Real Madrid. Ou seja, o cara tem título que só na carreira. Tem que contar com dizer que já ganhou. Negativo. Primeiro, será que ele conhece bem a seleção brasileira? Não, ele conhece bem o futebol brasileiro. Eu acho que não ele só conhece.
ele só conhece alguns, que é o Que Vinícius jogo Júnior. jogo lá. É, o Vinícius Júnior, Hendrick. É, exatamente. Então ele tem que ter alguém ali para auxiliar ele, para mostrar a ele como é que é o futebol brasileiro. Aí que ele vai estudar futebol brasileiro, aí ele vai ver Vai na convocação. quais são os jogadores que vão se encaixar no perfil que ele gosta de montar o time. Mas é um bom técnico, É. muito vitorioso. Agora, certo? na escalação, eu só espero que na zaga ele coloque, sabe quem? Fabiano. Será que é possível? Não. Tá vendo aí? Desculpa, mas aí tu já tá sonhando demais. Pois é. Não. Pois é, Ancelotti na seleção brasileira. O que eu achei desse técnico? Poxa, é um bom técnico, né? O cara tem título que só de Champions League, é campeonato inglês. Ele só tem apenas alguns jogadores, né, no Real Madrid, brasileiros que ele já conhece, que é Vinícius Júnior, Hendrick, qual é o outro? Tem outro aí que me esqueci o nome, é o Rodrigo, camisa 10. Então, pra galera que o pessoal que depois que anunciou isso... Vamos ver como é que vai ser a escala, como é que se diz, a convocação dele, né? É. Que tem que ser logo, porque, se eu não me engano, já tem um jogo da seleção brasileira logo chegando aí. Contra o Contra Paraguai. Não, Não, Paraguai não. É contra o time do Plata, que é o Equador. Brasil Equador. Próximo jogo. Peraí, só ver aqui. Seleção brasileira. Brasil e Equador. Brasil e Equador. Os próximos jogos vai ser contra o Equador, contra o Paraguai. Exatamente. Falta 4 jogos. Então, os dois próximos jogos são fora. Não. Só um? Não é fora? É contra o Equador e contra o Paraguai vai ser aqui no Brasil. Tá. Só tem 2 jogos aqui no Brasil, contra o Equador, contra o Paraguai e contra o Chile. E a seleção brasileira até agora nem jogou na Arena da Amazônia. Não vem não. Acho que não vem. Nosso queridíssimo elefante branco. O Equador tá na frente do Brasil, tá? Deixa eu ver logo a escalação aqui, bora ver como é que tá aqui na escalação. Não, classificação. Você parece burro! O Equador tá na frente do Brasil. Então, tá na hora do... E como... Tem uma vitóriazinha pro Brasil aí. E o Brasil tá... Nossa, engraçado, a Argentina ainda tá em primeiro. A Argentina já tá classificada já. Já. E a seleção brasileira tá em 4º lugar. Vamos conseguir a primeira vitória. Nós acreditamos. Por favor, Ancelotti. Se o Ancelotti estiver assistindo a gente aí... Mano, eu não sei se você já aprendeu a falar um idioma brasileiro, mas eu vou falar aqui, poxa. Deixa eu ver. Mas faz quantos anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo? Foi 2002. Foi em 2002. 2002. Foi. 2002, Foi 20, 21, 22, 23, 24. Já vai 27 anos. Poxa, tá, vou falar aqui pro Ancelotti, se ele estiver assistindo aí. Não, já faz 27 anos que o Brasil não tem uma Copa do Mundo. 27 anos, eu nem era nascido ainda. Eu não tinha nem nascido ainda. Você tem noção disso? 27 anos. Eu nunca vivi, né, tipo, a invisibilidade da seleção brasileira ser campeão da Copa do Mundo. Eu só vi mesmo a eliminação. Eu nasci em 2012. E logo em 2014, que foi a primeira Copa, né, que eu assisti, só foi logo uma derrota de 7-1. E aí teve em 2018 contra a Bélgica, em 2022 contra a Croácia. Eu nunca vi a seleção brasileira ser campeã da Copa do Mundo. Então, por favor, melhore o time. Vamos classificar para essa Copa do Mundo. E vamos pra pelo menos ir longe. Ganhar, vai ganhar bem. Vai. Ele vai ganhar bem. Porque a seleção, a CBF já tá prometendo muita coisa pra ele. Tipo, se ele ganhar, o que ele vai ganhar aí na seleção brasileira, se ele ganhar a Copa do Mundo, ele vai ganhar mais. Não, ganhar bem, ele já vai ganhando. Vai ter um bônus se ele ganhar a Copa. Então, tudo isso aí tá em jogo. Então, que ele faça o trabalho dele
E pronto, é só isso. Né? É. Agora, podemos agora ir pro próximo tópico. Nosso penúltimo tópico é Vasco e Lanús. Era uma vez o Vasco. Só vamos comentar do Vasco aqui porque estamos com pena. Vasco e Lanús, sem ninguém nem comentar esse top aí, pessoal. Mas eu achei uma coisa muito interessante desse lance aí. Mas também foi só um lance muito interessante. Você vê aí que, olha, ó, quando o cara cruzou a bola, eu achei esse lance aí muito interessante. Esse rapazinho aqui que caiu aqui foi o que tentou chutar a bola. Não conseguiu. Esse outro rapazinho aqui do lado aqui foi o segundo Lanús que tentou chutar a bola também, que não conseguiu. Já esse aqui, que veio por trás, o terceiro cara do Lanús que fez o gol do Lanús. Agora, vou lhe falar uma coisa. A zaga do Vasco aí tá uma garapa. Porque 3 jogadores, com 4 jogadores que cruzou a bola, né? Foi. Foram 4 jogadores. Um que cruzou e 2 que falhou e o terceiro fez o gol. Cadê a zaga do Vasco aí? É. O Vasco, há muito tempo que o Vasco também não melhora. Há muito tempo que o Vasco não ganha nada. Essa é que é a verdade. O único feito histórico que o Vasco fez foi jogar o Mundial em 2000. Não. Se ele joga aquele futebol que ele jogou contra o Flamengo, com esse time do Lanús aqui, eles ganhavam o jogo. Mas cadê que ele joga? As forças para outro time, o Vasco acaba. Mas contra o Flamengo, ele joga o jogo da vida. Essa é que é a realidade. É. O outro não jogou. Não jogou nada. 1-0. O Lanús é um time pequeno. E o time brasileiro até agora não tem nenhuma vitória nessa É um Sul-Americana. time pequeno, desculpa aí os torcedores do Lanús, mas o Vasco não jogou nada. Mereceu perder mesmo. O E Vasco aí, não tá fazendo com nada. essa derrota aí do Vasco, que é na Copa Sul-Americana, complicou demais a situação do Vasco. O time brasileiro não tem nenhuma Ficou vitória. muito difícil. Ontem o Grêmio jogou também, empatou, né? Mas eu não sei como é que tá a classificação do Grêmio. Só sei que a do Vasco ficou muito complicada. Foi. Então, o Vasco que há muito tempo que não melhora, né? Eu me lembro... deixa eu pensar aqui. O único feito histórico que o Vasco só fez uma vez, que foi no Mundial em 2000, que perderam pro Corinthians. Naquela época era assim mesmo. Pois é, o nosso tópico aí foi Vasco, né? Poxa, pra falar aqui que... Como meu pai falou, como ele falou aí, né? O Vasco só joga forças contra o Flamengo. Contra o Flamengo, exatamente. Mas quando é com esses times grandes assim, o Vasco não joga como eles imaginam. Não tem Agora força, não tem força. O time parece que joga sem vontade, mas quando Não tem. contra o Flamengo, eles dão a vida. Não tem força. Certo? Ó. E aí, como a gente tava vendo aqui na classificação do Campeonato Brasileiro, eles também estão na zona de rebaixamento. E aí pensou assim, pô, se o Vasco continuar jogando desse jeito como tá jogando, imagina se ele é rebaixado junto com o Santos. Mais uma vez. Não, mas tá no começo do campeonato ainda. Olha, a gente não pode dizer quem que vai ser rebaixado. Porque tem muito jogo pra frente ainda. Então, o Vasco que... Ó, a gente só vai saber quem vai ser rebaixado ou não lá na... Final do ano. Depois da 15ª rodada. Não, 25ª rodada do campeonato, aí a gente vai ver como é que tá a situação, quem vai ser rebaixado, quem não vai. Mas agora tá no começo ainda tem muito jogo. Pois é. O Vasco que já jogou a Série B 2 vezes seguidas, hein? 2 vezes seguidas foi assim, ó. Eles foram rebaixados de 2020. Jogaram a Série B em 2021. Se eu não me engano, já foi 5 vezes que ele foi rebaixado. Foi. O Vasco Se eu não tô enganado, né? O Vasco que foi rebaixado para a Série B em 2020, jogou a Série B em 2021, mas não subiu. Jogou a Série B em 2022 e aí subiu. Eu tô falando isso porque eu tenho, da minha família mesmo, tem muitos vascaínos. É. E eu só lamento pra eles, porque essa é a verdade. E alguns também são corintianos.
Eu só lamento, digo, olha, o time de vocês tem que, rapaz, vem nadando já em péssima fase há muito tempo. Muito tempo. Agora o que ele tem de bom ali é um goleiro. Só não tá pior porque ele tem um bom goleiro, que se chama Léo Jardim. Que esse goleiro aí, se ele fosse pro Flamengo, eu queria. Vá, meu filho, vá pro Flamengo. Porque esse goleiro é bom. Léo Jardim é um goleiro muito bom. Agora, galera, vamos para o nosso último tópico. Um tópico que meu pai vai entrar em cena aí de novo. Flamengo e LDU. Flamengo e LDU. Flamengo tem que ficar muito esperto, porque o Central Córdoba ganhou. Então o Central Córdoba está com 11 pontos. Conclusão, se a LDU ganhar do Flamengo aí, o Flamengo está fora. Não tem mais possibilidade de se classificar. Porque a LDU fica com 11 e o Central Córdoba com 11 e o Flamengo fica com 5. Então não tem mais chance. Então aí para o Flamengo ter uma chance tem que ganhar com diferença no mínimo de 2 gols. Porque o Flamengo fica com 8 e empata com a LDU. E fica o último confronto contra... Só que tem uma situação muito ruim do Flamengo. Porque LDU e Central Córdoba vai ser o último jogo deles. Eles podem chegar em acordo aí e tirar o Flamengo. Entendeu? Então o Flamengo tem que fazer uma vantagem de gol boa, que é para essa possibilidade aí não acontecer. Pois é. Então, a gente viu aqui na classificação. Antes de a gente começar aqui, a gente viu a classificação. O Flamengo tá em 4º lugar e quem tá em 1º lugar é a LDU. Ele tá em 3º. Deportivo Táchira está em último lugar, que não fez nenhum ponto. Que é o último adversário. Mas o Deportivo Táchira já tá fazendo uma coisa aí. Já tá fora. Se ele ganha do Central Córdoba, ajudar no Flamengo. Mas infelizmente perdeu o jogo. Pois é. Então, tem que melhorar. Vamos ganhar esse jogo contra a LDU, vamos se classificar. Tem que ter saldo de gol. Tem que ter diferença de gol. Vamos ganhar os 2 últimos jogos. Vamos classificar aí para as 8ª de final da Libertadores. E olha, a final da Libertadores desse ano vai ser, sabe aonde? Vai ser de novo lá em Lima do Peru. E você sabia que o Flamengo ainda pode liderar esse grupo? Pode. Ser o líder. Pode. Porque vai depender de vários resultados. Porque se o Flamengo ganhar do LDU, e aí com diferença de bastante gol, e o último jogo de LDU e Central Córdoba, a LDU ganhar do Central Córdoba e o Flamengo ganhar do Deportivo Táchira, com mais saldo de gol, o Flamengo pode liderar aí nesse grupo. Então ainda tá embolado ainda, mas depende do Flamengo ter bastante saldo de gol. Então, agora sim, tivemos que falar de hoje. Falamos de Flamengo, falamos de Amazonas, seleção brasileira. Minha garganta tá ruim, pessoal. Minha garganta tá complicada. Pois é. Quantos minutos a gente ficou aqui? Ficamos, acho que uns 30 minutos, não sei. Não, mas eu já vi. O nosso papo aqui foi bom hoje sobre esse esporte aí pra dar é mais ou menos assim um resumo do que pode acontecer e do que não pode, né? Com Amazonas, Flamengo, né? Outros que a gente já falou aí também, né? A gente já Amazonas. Inclusive eu já tô planejando em trazer mais um convidado aqui pro nosso podcast. Inclusive ele também ele ou ela, ainda vou decidir aqui, ainda vou falar com o Lucas do canal Hat-Trick pra ver se pra saber qual dos 3 pode vir, né? Porque pra quem... O nosso primeiro convidado que veio aqui, o Lucas lá do canal Hat-Trick, não só ele que grava, são mais 3 que gravam com ele. E eu vou conversar com ele, né? Vou falar com ele se
qual deles pode vir aqui, né? Qual dos três? Ver a Vitória, o Samuel, o Ayrton, não sei. E aí eu vou ver se ele também me ajuda lá com as perguntas. Sim. Mas a gente vai ver aí, galera. Não tô prometendo nada, beleza? A gente ainda vai ver, vai decidir ainda, né? Vai conversar. E aí depois que é sábado, não sei, vamos ver também um dia. Pra gente começar aqui. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Você quer falar alguma coisa antes de finalizarmos, hein? O que eu quero falar que é pra... Eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso papo, né? Sobre os esportes aí, que a gente tenha esclarecido alguma coisa aí, se você tá em uma dúvida, que a gente possa esclarecer para vocês. E não se esqueça de se inscrever e dê o like, porque é o like que faz a gente melhorar aqui o nosso trabalho. Pois é, galera. Então, como vai dizer aí, você que tá assistindo agora, ainda não deixou seu like, não se inscreveu aí no canal, o que foi, meu amigo? Você tá esperando? Não esquece de deixar seu like, beleza? Se inscreve aí no canal, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Segue o Melhor Onça nas redes sociais, segue no Instagram e no TikTok, beleza? Inclusive, assiste lá nosso vídeo no Instagram, beleza? Pra a gente ainda tentar alcançar 2 milhões de visualizações. E agora que alcançamos 1 milhão, graças a vocês aí que estão nos assistindo, beleza? Também não esqueça de seguir no TikTok, beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou tchau. e tchau. Valeu, tchau.